E os cuidados sanitários contra a Covid-19 devem continuar, com o uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social. Eu estou aqui no estúdio com o epidemiologista Luciano Pamplona, que vai falar um pouco da situação atual do Ceará em relação ao coronavírus. Bom dia, doutor Luciano. Bom dia. Como é que, então, a gente pode classificar o estado do Ceará hoje, né, em relação à Covid-19? Se a gente imaginar aquele aumento que nós tivemos logo após o período eleitoral, hoje parece com uma situação mais calma do que aquele período. É óbvio que esse aumento de aglomerações que a gente tem agora no final de ano vai se repercutir da vez nas próximas 2, 3 semanas. Então é um momento ainda de observar o comportamento das pessoas e da doença nesses próximos dias. Ou seja, então, é uma situação que a gente pode falar sobre controle, mas, é claro, sempre em alerta. Com certeza. É fundamental entender que, mesmo com redução do número de casos temporário, as medidas de prevenção individual, como distanciamento físico mínimo e o uso de máscara como uma barreira física, são fundamentais para que a gente consiga passar esse momento com mais segurança. Ô, doutor Luciano, o que a gente pode falar hoje, então, do coronavírus? Muito já se falou sobre essa questão. Eu hoje estou doente, com quanto tempo eu fico boa, né? Digamos assim, eu tenho que repetir o teste. Antes se falava com 14 dias, já se falou 21. Qual é o protocolo, digamos assim, a se seguir hoje do que se conhece da doença até o momento? E é importante contextualizar esse protocolo no momento que a gente vai viver agora, que é esse momento de chuva, e que é um período do ano em que, naturalmente, aquelas pessoas alérgicas começavam a ter essas manifestações alérgicas. Sim. Nesse momento ainda de transmissão intensa de Covid, é fundamental que qualquer processo que a gente esteja acostumado com uma alergia antes, seja tratado como suspeito de Covid. Então, se a gente tiver mais segurança nesse momento para tratar todo suspeito como suspeito de Covid, a gente vai ter as medidas de isolamento dessa pessoa por alguns dias até fazer esse exame. Em sendo casos positivos, essa pessoa deve permanecer em isolamento por até 14 dias. Evitando contato com as outras pessoas e, mais do que nunca, usando máscara, lavando as mãos, mantendo o distanciamento físico. Então, é fundamental, nesse momento, tratar todo paciente sintomático como potencial transmissor de Covid. Que é exatamente isso. Como muita gente se confunde aí, né, com esses sintomas, com gripe, principalmente agora com essa questão de rinite, as pessoas alérgicas, qualquer quadro é Covid-19. Com certeza. Ele se confunde muito com outros cenários. Então, se a gente tratar todo mundo como suspeito, a gente aumenta essa sensibilidade e torna mais seguro o nosso ambiente. A questão de tratar como suspeito é a questão do isolamento. Exatamente. Isolamento, testagem quando for o tempo necessário. A partir do 3º ou 4º dia de início de sintomas, já pode fazer aquele teste do PCR, que é aquele do cotonete, e depois de 7, 8 dias fazer a sorologia. Então, é fundamental tratar todo mundo como potencial suspeito, um potencial transmissor da doença se ele tiver com sintomas. Doutor Luciano, e a vacina? Hoje já se tem, né, digamos assim, uma luz no fim do túnel. Muitos países já iniciaram aí essa questão da vacinação. Como é que fica, como é que é esse andamento em relação à doença com a vacinação já acontecendo? É fundamental as pessoas entenderem, primeiro, um aspecto importante: o tempo da ciência ele é diferente do tempo da política. Então, quando eu vejo alguns governadores, por exemplo, prometendo dia tal vai ter vacina, a gente ainda não pode prometer datas, porque as vacinas ainda não foram apresentadas, as que estão no Brasil, pelo menos, os estudos de fase 3. Então, a gente só pode prever uma data específica depois dos estudos de fase 3 publicados. E mesmo tendo uma vacina, no primeiro momento, e quando eu falo primeiro momento, eu estou falando nos primeiros meses, a gente ainda não vai ter uma cobertura de população vacinada que garanta aquela tão sonhada imunidade de rebanho. Sim. Então, nesse próximo semestre, sem dúvida nenhuma, as medidas de isolamento, as medidas de distanciamento físico e o uso de máscara vai permanecer na nossa rotina, mesmo com o início da campanha de vacinação. Isso porque também, no primeiro momento, nem todo mundo vai conseguir se vacinar, né? A gente não vai ter vacina nem para a população-alvo nesse primeiro grupo. Então, é preciso esperar mais um pouco para que as vacinas sejam produzidas e sejam ampliadas para a população de uma forma geral. O que se fala de expectativa, digamos assim, quando se fala em relação ao coronavírus? O senhor falou, né, nesse primeiro semestre, podemos estar mais ou menos voltando à nossa situação, ao nosso normal, digamos assim. É um desafio enorme, porque o nosso cenário hoje é o cenário da Europa, que é quem teve a doença antes da gente. Então, se a gente observar o que está acontecendo na Europa nesse momento, nos Estados Unidos, é de se esperar que no Brasil a gente tenha um aumento de novo no ano 2021. A grande diferença, imaginamos hoje, do que a gente viu dos outros países, é que hoje os nossos profissionais de saúde estão mais habilitados para conduzir esses casos. A nossa estrutura de atendimento hoje está mais ampliada do que estava em março desse ano de 2020. Então, isso dá a entender para a gente que, mesmo com o aumento de casos, a gente aprendeu a manejar melhor esses pacientes.
Então, isso pode se repercutir lá na frente na redução dos óbitos, que é o grande desafio, com certeza, nesse momento. Ao mesmo tempo, também, né, doutor Luciano, não quer dizer muita coisa, porque também a gente vê muito, não, mas a gente já viu casos, digamos assim, de pessoas ficando doentes novamente, ou então de casos de que depois da doença adquiriram alguma outra situação, enfim, né? Isso, a Covid-19, o coronavírus está aí e ainda tem muito que se conhecer dessa doença. Com certeza, sem dúvida nenhuma, o próprio estado do Ceará saiu na frente em vários desses aspectos. A gente foi o primeiro estado a detectar a possibilidade de reinfecção. Sim. Hoje está provado esse caso. O que a gente não sabe ainda é o tamanho disso, ou seja, qual o percentual de pessoas de fato pode se reinfectar novamente. O fato é que hoje, diferente de alguns meses, não há dúvida de que as pessoas podem ter infecção mais de uma vez num tempo curto de tempo. Então, são desafios que só o tempo vai nos ajudar a responder. Inclusive, em relação à vacina, quanto tempo a vacina protege? São informações que a gente só pode ter depois que a vacina for aplicada em larga escala. Então, é um desafio, cada dia vai ser diferente em relação ao convívio com a doença, infelizmente. Enquanto isso, continuam todos os protocolos. Com certeza. É fundamental, nesse momento de final de ano, de aglomeração de pessoas, de famílias se reunindo, que a gente tente manter o máximo possível o uso de máscara quando a gente estiver falando. Vai comer, vai jantar, tudo bem, tirou ali. Tenta comer mais espaçado, mais longe das pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm comorbidade, os idosos. Então, não deixe de confraternizar com a família nesse período, mas que a gente faça isso com o máximo de segurança para que a gente tenha um início de 2021 em paz na família de cada um. Ok. Obrigada, então, pelas explicações, doutor Luciano.